Boa noite a todos, tá? Meu nome é Geisa, e faço parte da diretoria científica da Sociedade Biomedicina do Trabalho. Faço parte da Câmara Técnica do CREMEB e, enfim, e sou médica do trabalho já há algum tempo. Não vou dizer mais o tempo, porque depois dos 40 a gente começa a querer esconder o tempo. Então, a gente está fazendo esse repeteco, na verdade, porque a outra gravação não ficou legal. Aí eu aproveitei e, como algumas pessoas, as perguntas que o pessoal fez na outra live, as perguntas que eu vi, né, tenho escutado as pessoas fazerem de dúvida, eu acrescentei algumas coisas e vou colocar 2 casos práticos, tá certo? Para poder a gente discutir. Assim, espero que todo mundo saia entendendo essa a intenção minha. Eu não vou passar, eu sou médica, eu trabalho, mas eu não vou passar nada com tecnicismo, não, viu? Porque a nossa proposta é justamente ser uma live multidisciplinar, em que técnicos, engenheiros, pessoal também que não é da área de saúde, enfim, entendam. Então, vamos combinar o seguinte: em cada final de bloco, vou colocar um slide de perguntas, vocês vão ver na hora. E aí a gente pergunta tudo junto, para poder a gente não interromper toda hora e conseguir agilizar, porque a live tem um monte de slide, eu nem vou dizer a quantidade, para vocês não se assustarem, mas são slides rápidos. Então, pessoal, a proposta é a gente falar um pouco da integração do PGR com o PCMSO, né, nesse meio das novas exigências da legislação, incluindo dos fatores psicossociais, tá certo? Que ótimo. Emperrou. Aí foi. Bom, eu vou fazer uma perguntinha instigante que eu sempre faço, né? Quem é que nunca de vocês recebeu um pedido para assinar um PCMSO, enfim, que foi feito por outra pessoa, e quando você acha ruim, foi questionado, né? Do valor, já que é um copia e cola, enfim, e vocês, engenheiros, provavelmente já aconteceu com o PGR, né? Com o cliente, mas é tudo igual, é só assinar, enfim, comigo já aconteceu algumas vezes, né? Quando eu era mais nova, eu brigava, eu ia para o fight. E é mesmo, quem me conhece sabe. Mas agora eu estou ficando mais velha, passei a segunda fase, foi de reclamar da lição de moral, enfim. Hoje eu nem mais, já desisti até. E tem gente que assina mesmo, né? Assina e faz, enfim, deixa para lá. Hoje eu opto por, dependendo do caso, se for algum familiar, eu já fiz até de graça, às vezes. E, enfim, explico que infelizmente não é um documento copia e cola. Tá? Mas a verdade, gente, é que a culpa é nossa. Tem jeito não. A gente reclama, mas no final a culpa é nossa. Tem muita gente que copia e cola, tem muita gente, eu vou mostrar para vocês. E a intenção não é apontar, não, tá? Porque eu também já passei por tudo isso. Mas a intenção é que a gente comece a mudar essa forma de ver a medicina do trabalho e a segurança, tá? Com mais criticidade. Então, assim, a verdade é que, enquanto alguns estudam, enfim, tentam, né, cada vez melhorar, aprofundar, ainda tem muita gente que faz os documentos, de fato, como copiadora, né? Assina, copia e cola, como máquina de manufatura. E a minha, assim, meu sonho é que a gente um dia mude isso, né? Enfim, meu objetivo dessa live hoje, tá? Falar, que é uma preguiça falar. Oi? Eu espero que assim, o tema é gigante, gente. Não dá para poder abordar logo, tudo. Fernanda. Por que tu não pergunta? Não passa logo que tem pouca. Senão vai juntar essa porra. Beleza? KS. Pessoal, tem aqui com o microfone aberto. Pronto. Então, gente, a ideia da live é a gente fazer um open mind, tá certo? O tema é absurdamente grande, complexo e não dá, assim, a gente fica meses em curso e não dá para abordar tudo em detalhe. Então, a ideia é abrir a cabeça mesmo, tá? E que vocês comecem a ver algumas coisas com mais criticidade, tá? Meu segundo objetivo é que vocês saiam daqui com a convicção que tudo gira em torno do PGR, tudo gira em torno do levantamento dos riscos. Hoje talvez esteja mais calmo, depois né, que saiu a questão das MEIs, das MEs, da Instituição Normativa do INSS, mas quantas vezes eu não vi gente dizendo, não revisei o PGR porque ainda tenho que revisar o LTCAT. Oi?
né? O LTCAT é um documento da Previdência apenas para dizer se aqueles agentes, se existirem os agentes do anexo 4, se a pessoa vai ter direito ou não à aposentadoria especial. Então, vai depender dos riscos que ela vai ter no PGR, não ao contrário, né? Enfim, o meu outro objetivo é que vocês comecem a se sentirem Sherlock Holmes, assim, quando vocês forem fazer o levantamento de risco, quando vocês forem, né, entrar numa empresa para fazer o levantamento e os médicos também, quando forem olhar o PGR que recebam, olhe com criticidade, não olhe só o que está lá nas FISPQs, mas o que tem por trás dali, né? E não só copiar e colar as FISPQs e jogar lá, copia e cola as substâncias no PGR, porque muitas vezes dá errado, né? Meu quarto objetivo, vocês não vão sair daqui e nunca mais vão usar os critérios mitológicos, filosóficos ou metafísicos para fazer o PGR. É meu objetivo assim maior. E se alguém pensar em usar algum critério mitológico, vocês vão entender o que é lá na frente, vão lembrar de mim, vão, ops, não, peraí, lembra de Geisa? Vou voltar aqui, não, não é assim não, tenho que refazer. Vocês vão entender depois lá na frente. O meu outro objetivo é sair daqui hoje, todo mundo entendendo o que é risco psicossocial, tá? E o que é ergonomia, que não é nenhum bicho de sete cabeças, que na final eu tenho certeza que todo mundo sabe, mas não sabe que sabe, tá bom? É pelo menos o conceito. Sabem porque os meus meninos nas fábricas de trabalho sabem, todos eles já sabem o que é ergonomia, então vai todo mundo daqui saindo que é ergonomia, e nunca mais, quando alguém perguntar, é postura. Não. Tem questão de postura, mas muito, muito, muito além disso. Nível de risco. A começar também a interpretar com criticidade o nível de risco, tanto quem é da segurança quanto nós médicos de trabalho, tá? Profissional de saúde. E os controles. Analisar os controles como eles têm que ser analisados com criticidade, como barreira, tá certo? Linkando com a questão do risco, a gente também vai ver lá na frente. E, finalmente, meu objetivo é que vocês comecem a fazer os documentos com crítica, usando a lógica, raciocínio, entendeu? E, pelo menos, começar a implantar as dúvidas, porque não dá, assim, nós, na área da segurança e da saúde, é uma vastidão de produtos químicos, de riscos, ninguém sabe tudo. E se cada hora que a gente começar, não, será que é isso? Ir lá e pesquisar, vai montando um banco de dados e você vai cada vez mais ficando mais crítico, tá? Então, assim, essa é a minha intenção, que vocês saiam, pelo menos hoje, com outra visão. Meu propósito, eu sempre digo em todos os momentos, em live, em congresso, meu propósito, meu sonho, assim, é que a medicina e a segurança sejam vistas e sejam exercidas com base em ciência, tá? Base em ciência, base em química, base em física, e cada vez mais, cada um de nós comecemos a estudar e aprofundar para mudar a realidade, porque não é copia e cola. Infelizmente, tem muita gente que faz isso, mas não é copia e cola, hipótese alguma, tá certo? E o único caminho para a gente conseguir chegar lá no topo, é estudar, é melhorar e é buscar, se perguntar, enfim. Não precisa nem curso, tem muita coisa na minha vida que foi com o tempo. Eu sempre escolhi, mais nova, eu não ficava mais de 2 anos na empresa. Saía de uma para outra e sempre procurava a pior. A mais complicada, a mais problemática era a que eu queria. Porque onde tinha problema, tinha desafio e tinha resposta. Eu gosto do caos. Eu gosto. Mas, vamos lá. Então, quando aparecer esse slide aqui, ó, de perguntas, aí a gente abre para perguntas, tá? Do bloco, para poder a gente não parar muitas vezes e conseguirmos fluir. Beleza? Tá. Então, primeira etapa, identificação de riscos, de perigos. Gente, eu vou falar coisas óbvias que eu falei na outra live, mas é o óbvio que eu quero que vocês comecem a ver. Nossa, é óbvio, como é que eu não vi isso antes? Essa é a minha intenção, tá? Primeiro, para que um perigo exista, tem que ter uma fonte e eu tenho que ter trabalhadores com exposição crônica, correto?
Eu tenho que ter algo que seja uma exposição habitual, que é diária, maior 50% da jornada, seja ela permanente, seja ela até intermitente, mas eu tenho que ter uma fonte e a pessoa, de alguma forma, tem que ter contato de forma crônica com aquele perigo, né? Enfim, e aí a depender de qual o grau de exposição, enfim, de probabilidade, que aí a gente vai classificar o nível do risco. Então, assim, você vê o que é óbvio, mas olha só, isso é caso real, tá? Eu tenho nessa linhazinha aqui menor, ácido sulfúrico a 98% e soda cáustica pressurizado nessas linhas aqui. O processo é todo fechado, tá? Mas, no PGR dessa empresa, estava lá como risco químico ácido sulfúrico a 98 e soda cáustica. Estava lá. Ainda tinha lá a probabilidade, né? O tempo de exposição na jornada, né? Conforme a matriz, tinha tudo. Quando eu olhei, eu falei, não, não cocei a cabeça. Eu era mais nova nessa época, né? E aí eu tinha certa intimidade com a pessoa que fez o PGR, eu fiz uma ensinação, eu comecei, não é possível, é sério, tem exposição, meu Deus, e aí os acidentes? Não, doutora, teve uma vez um acidente, mas fora isso, a gente não teve acidente, não. Aí eu falei, não é possível, porque eu quero conhecer seus trabalhadores. Aí, por quê, doutora? Eu falei, porque é todo mundo Superman, só Superman tem contato com ácido sulfúrico e não se queima? Como assim? Né? Então, você acabou de dar risada. Mas, gente, não existe exposição crônica a ácido sulfúrico. Se houver um vazamento na linha, vai ser acidente. O risco aí é de acidente no caso de vazamento de linha, digamos, vazou a linha, furou, sei lá o quê, aí vai ser risco de acidente com queimadura por conta do contato com ácido sulfúrico, tá certo? Nesse caso aí. Então, se não existe exposição crônica, ou queima ou não queima, tá? Então, se queimar é acidente, tá bom? Beleza? E o 2, segundo fator para ser um perigo, tem que causar lesão, gente. Senão não é risco, a depender do grau de exposição. É necessário que cause lesão grave à saúde. Ai, que óbvio, né? Mas na empresa que eu trabalho atualmente, eu tinha lá no laboratório esse risco aqui de sílica em gel. Não é a foto do laboratório, tá? É confidencial. Mas, assim, em alguns aparelhos a gente tem um dessecador, precisa estar livre de umidade. E aí tem uma basezinha, que é esse azulzinho do dessecador, que é para tirar a umidade ali, para não haver umidade com o reagente que está ali guardado. Gente, sílica em gel é aquela super absorvente que fica tipo aquele que a gente bota para tirar mofo nos armários, para absorver umidade, ou então aqueles como a fralda da criança. Isso não é perigo. Não tinha por que estar lá no PGR. E outra, nesse mesmo local, estava lá maisena, amido de milho. Acredita? Estava lá. O pessoal usava para fazer uma reação X, pegava com a colherzinha, colocava, fazia um bereguedê lá, e como a pessoa lá que fez não é um PGR terceirizado, copia e cola, entrou lá sílica em gel e o amido de milho, na maior descaração, a gente recebeu esse PGR, né? Enfim, então, eu quero justamente isso, quando vocês começarem a olhar, isso faz mal à saúde, da forma como está, né? Como está se usando essa substância. Existe fonte, tem exposição crônica, se tiver, ok. Aí você vai entrar como risco químico. Se a exposição, quando houver, for gerar um acidente, é risco de acidente né, por contato, por vazamento, enfim, explosão, o que seja. Ó, quem estava na passada não vale, viu? Deixa que não estava, os novos responderem. Gente, ó, olha essa situação. Eu tenho uma carreta que chega para trazer óleo para a empresa, tá certo? Que depois vai fazer lá seu beneficiamento. Essa carreta, ela é composta de hidrocarboneto policíclico aromático. O pessoal chama de óleo antracínico. Ela tem benzoapirino, que está inclusive no anexo 4 do decreto 3048. Ela tem antracino, tem fenantrino, criseno. O benzoapirino, ele é cancerígeno e está lá no decreto que gera expositor especial. Esse rapaz vem, coloca a luva, só que acopla o mangote,
princípio, não tem contato nenhum, só se houver vazamento, tá? Mas rotineiramente não, ele usa caso tenha algum vazamento, né? Alguma questão, ele está lá protegido. Mas ele, óbvio, tem que abrir a boca de visita para poder não implodir o caminhão, né? Por causa da pressão negativa. Pergunta a vocês, aí pode me responder. Quais são os riscos químicos nesse caso? Quem não estava na outra live, quer responder? Ei, ninguém vai falar, não? Nossa. Bom, quem pensou em vapores de HPA, né, que é o que normalmente o pessoal pensa, se equivocou. Não é, não. Vou explicar a vocês por quê, tá certo? A boca de visita está aberta, o rapaz, mas não está evaporando o óleo, não. Vou explicar. Esse caso é um caso quase real, tá? Acontecia mesmo e, enfim. E não, mas não tem. Vou explicar por quê. E não precisa monitorar nesse caso, para dizer que não tem. Gente, hoje a maioria das pessoas usam a ficha de segurança, né, que é a antiga FISPQ, para olhar o produto, ver, enfim, ver a propriedade da substância e tal. Mas eu pergunto a vocês, é suficiente a FISPQ para você ter todos os dados? Posso confiar nessa FISPQ, nessa ficha de segurança? O que vocês acham? Pode responder quem quiser. Nossa, arrasado. Ninguém está respondendo. Não, não. Não. Eu não Pedro vou Paulo falou denunciar que a não. FISPQ de ninguém, não. Hã? Pedro Paulo aqui respondeu que não. Ah, obrigada, João, que eu não tô vendo o chat. Não, não vou denunciar a FISPQ de ninguém, não. Mas está cheio de FISPQ com informação equivocada, com informação truncada, com dados errados. Cheio, cheio, cheio. Gente, a forma, e o que eu mais vejo o pessoal com a FISPQ. Eu também, tá? Eu fazia isso, mas eu fiz um curso de toxicologia da Fundacentro, no Dr. Tarcísio, e foi lá que eu aprendi essa parte. Não, a maioria das FISPQs são mal feitas, tá? Ou falta informação, ou informação errada até. O que você precisa fazer? FISPQ vai ser para nível de auditoria, mas para você montar um PGR e entender aquela substância, você primeiro tem que pegar o CAS da substância. CAS é o número de registro da substância, é um número internacional. É como se fosse um passaporte para o mundo inteiro. Por quê? Porque às vezes aquela substância tem homônimos, tem um nome parecido, enfim, várias substâncias têm homônimos. Então, o CAS não, mas o CAS não muda. O CAS é para aquela molécula X com 5 carbonos, enfim, e não muda, tá? O que acontece? Inclusive, no anexo 1 da NR7, para nós médicos, quando a gente for olhar ali os indicadores biológicos, olhem pelo CAS. Por quê? Porque o CAS não muda, mas o nome da substância pode mudar, tá certo? Às vezes não tem, é diferente. Vamos lá. A forma correta de vocês olharem, aprofundar o que vocês querem ver daquela substância. Tem alguns sites, tá? Mas eu uso só esses, tem mais, mas esses são os que eu uso. Não lembro mais os outros, já esqueci por falta de uso. Eu gosto do GESTES, tá? O GESTES é a base de dados alemã, que está aqui. Se você colocar o GESTES no Google, vai aparecer aqui, ó, o GESTES. E aqui você coloca em search, que é procurar, coloca o número do CAIS, aqui está pequeno aqui, mas olha aqui o número do CAIS, enter, e aí vai vir tudo sobre mesoperino, tá certo? Tudo. O ICANN é da Organização Mundial de Saúde, junto com o Canadá, e o ATSDR é do CDC, tá? O ATSDR, a maioria tem inglês, mas tem algumas coisas em espanhol, e tem tudo sobre a substância, sabe? Assim, tudo mesmo. Excelente. Gente, por que a pessoa não vai ter exposição? Porque o ponto de ebulição do óleo antracínico é a 495 graus centígrados. A temperatura ambiente, que é como ele utiliza ali, né, tirando do mangote, não evapora, não é considerado uma substância volátil. As substâncias voláteis, as substâncias que têm o ponto de ebulição acima de 250 graus, não são consideradas voláteis à temperatura ambiente, tá? Aqui nos gestos eu recortei para vocês. Não é considerado como combustível, é praticamente solúvel em água e não é volátil, tá? Então, naquela situação da foto, não tem uma exposição. Qual vai ser a possível exposição? Se por um acaso vazar,
né? E tocar na pele, tá bom? Ou explodir a carreta, diga aí. Aí vai ser acidente, risco de acidente. Mas só falar para vocês, é muito difícil a gente encontrar o óleo antrassônico puro, tá? Eu coloquei aí como fictício. Por exemplo, já trabalhei em um local que vem misturado outras substâncias. Mercaptano faz um fedor. O fedor não era do óleo, dos HPAs, era do mercaptano. Mas aí já é outra questão, tá? Então, assim, e outra coisa, o risco é por substância. Não vale colocar o nome né, sei lá, diga aí, óleo, não sei das quantas. Não, eu tenho que. Até porque nesse óleo pode ter 100 substâncias, uma 0,05 ppm, sei lá, por cento, enfim, você vai colocar as substâncias realmente que a pessoa vai ter exposição naquela situação, tá? Então, e os gestos? Meu favorito é o gestos e o ATSDR é excelente para quem quer entender toxicocinética, a substância. Você respirou a substância, em quanto tempo vai sair na urina, né? O indicador biológico, em quanto tempo a pessoa elimina, enfim, tem tudo lá. Identificação dos perigos, tá? Aqui é só para ilustrar, para vocês não esquecerem. Estou pegando, assim, né, coisas para mexer com o sistema límbico de vocês e vocês não esquecerem mais quando forem fazer o documento, tá? E nem nós médicos quando a gente pegar um PGR para poder avaliar. Gente, quem nunca viu lá no PGR risco químico, vapores orgânicos, né? Então, assim, como da outra vez eu mostrei para vocês, eu fiz uma perguntinha no ChatGPT. ChatGPT, quantos vapores orgânicos existem na natureza, seja por compostos orgânicos ou sintéticos? Aqui, 20 milhões de sintéticos, 20 milhões de substâncias, tá certo? E orgânicos, de natureza orgânica, 200 mil compostos. Gente, não vale colocar isso no PGR, tá? Eu não sou vidente, eu não tenho bola de cristal, nada, né? Enfim, vários colocam BTXE, benzeno, tolueno, estileno, e escreva. Se você está dizendo que é benzeno, escreva, até porque se for benzeno, vai ter uma série de desdobramentos. Se for tolueno, também outros, tá? Então, assim, tem que ser por nome da substância. Né? Eu ainda gosto, eu amo quando os engenheiros com engenheiro que eu trabalho colocam o nome da substância e o CAIS. Porque o cais, porque aí eu tenho certeza que é aquela substância, entendeu? E não posso atrapalhar com os hormônios. Então, o dragãozinho tá aqui, ó. Esse é o momento que, quando você faz isso, você está usando a metafísica, tá? O curandeirismo, que seja, porque não tem como adivinhar o que a pessoa quer dizer com vapores orgânicos. Ou fumos metálicos. Quem nunca? Fumos metálicos. Nossa, gente, né? Diz qual é o fumo metálico, qual é o eletrodo que está usando, qual é o metal que você está fundindo, e aí você vai pelo menos dizer quais os fumos, porque nós, como médicos, a gente vai ter uma conduta a depender, entendeu? A febre do fumo metálico não dá com qualquer com qualquer fumo metálico, enfim. Ergonomia. Gente, ó, ergonomia assim, se você for olhar na NR17, vai ter lá. Ergonomia é ciência que estuda e faz adaptações com as características psicofisiológicas. Ó. Ergonomia é o seguinte: qualquer adaptação que eu faça para dar mais qualquer melhoria, qualquer adaptação que eu faça para dar conforto, mais conforto físico e mental para o meu trabalhador no desempenho das atividades dele, para aumentar a sua segurança e saúde, e que ajude a ele no desempenho, ou seja, que ele fique mais produtivo e com segurança, tá certo? Que melhore a produtividade dele com qualidade, ergonomia. O céu é o limite. O que a gente vai fazer? Priorizar risco. Tem uma hora que a empresa. Peraí, vamos lá. E bom senso, né? E bom senso. Por exemplo, eu tenho uma indústria que é vertical. Claro que é mais confortável ficar na cadeira, mas se eu sou operador de campo, eu vou ter que subir as escadas de uma petroquímica vertical. Ok? Qual vai ser o conforto para esse operador que tem que subir e descer? Eu tenho entrepausas, e na hora do descanso está no lugar
com temperatura mais amena, enfim, com bom senso, né? Por exemplo, calor. Uma vez eu discuti com um ergonomista por isso, porque o operador de campo que tinha exposição a calor, claro que tinha, fazia parte da atividade, mas o calor ele é gerido por uma NR, né, NR15 da higiene ocupacional. O ergonomista não pode dizer, calor. Aí a pessoa me respondeu, mas é conforto. Não, bom senso. Eu tenho uma NR, eu tenho um ISO, eu tenho tudo eu tenho uma medição, eu tenho tudo para calor, tá certo? A atividade tem uma exposição a calor. Então, aí eu vou usar a higiene, tá? Claro que se esse é operador de campo, é diferente de um bancário, né? Enfim, tem que ser só bom senso, mas é isso. Quanto mais conforto, segurança e desempenho, tudo vai entrar em ergonomia, gente, tudo, tá? Como é que a ergonomia está dividida? Como é que eu faço para os meninos lá da fábrica, eles já sabem. Eu falei, filho, vem cá, o que que esquenta seu juízo? O que que aperreia seu corpo e sua mente? O que que dá? Tipo, que me conta aí. Aí, aí quando a gente já está na fase do seguinte, fulano, vem cá, o que que se a gente fizesse lá na área, você facilitaria seu trabalho e você ia economizar tempo aí de trabalho e fazer mais rápido? Aí a gente já começa a trabalhar no desempenho eficiente. Quando eu começo a eliminar as causas de desconforto, cansaço, ou que pode gerar algum problema físico, mental, eu começo a trabalhar a parte de produtividade, tá? Na Europa, lá fora, ergonomia faz parte da grade dos engenheiros. Por quê? Para melhorar o desempenho e produtividade da empresa, tá bom? O desempenho do colaborador, se engana quem pensa que ergonomia, perder tempo, dinheiro. Não! Uma boa solução ergonômica tem que obedecer esses 3 critérios: conforto, segurança e desempenho eficiente. Se não melhorou meu desempenho e se não melhorou minha produtividade ainda, não cheguei na solução final da ergonomia. Gente, são 4 grandes blocos. Biomecânico, que é o carregamento de peso, são os esforços repetitivos, tá? Tudo que possa gerar dano ou lesão, se houver risco para o corpo, tá? Da parte física. Layout equipamento. Por exemplo, nesse caso da fotinha, eu tenho um rapaz que ele não consegue alinhar aqui, fazer a medição das tubulações, se ele não tiver número de tubulação, tá? Esse caso eu peguei na internet, foi um caso de morte, inclusive, a tubulação rolou e ele foi imprensado. Quantas vezes a gente chega numa área, tem um caso super interessante, o doutor Hudson contou uma vez, que ele estava fazendo uma gestão de ergonomia de uma fábrica, e o funcionário foi pego subindo na tubulação para acessar, sei lá, uma válvula. E aí ele recebeu uma advertência, uma suspensão. E aí, na hora de receber a suspensão, ele falou, tá bom, fulano, para o pessoal lá da segurança, eu assino, mas só se você me disser como é que eu poderia acessar aquela válvula sem subir na tubulação. Acabou. Economia. Não tinha como ele conseguir acessar aquela válvula sem você ter uma exposição de risco, entendeu? Muitas vezes a ergonomia, ela bordeia a questão de segurança, RH, que vocês vão ver, medicina, enfim. Os riscos ambientais são aqueles para as atividades de pessoas que trabalham, que precisam de atenção e concentração. Gente, se o lugar está escuro, se o lugar está quente, se o lugar está ruidoso, a nossa concentração e atenção, ela reduz, isso aí já é comprovado, enfim. Por isso que eu tenho que ter um ruído pelo menos até 65 decibéis, porque eu não estou aí, não é que eu não vou ficar surdo, mas eu não vou conseguir me concentrar. A luminosidade tem que estar legal para o tipo de atividade, normalmente são 500 lux na área da tarefa. Eu preciso ter uma temperatura adequada. Estudar no calor ou no extremo frio tira a concentração, tá certo? Esses dados ambientais não é para o pessoal da operação, é para quem faz trabalho administrativo, laboratório, pessoal do ADM, enfim. E, finalmente, agora, os organizacionais, tá? Que organizacional ou psicossocial, eles muitas vezes são os mesmos, tá certo? Que nada é mais, gente, é tudo aquilo
que esquente o juízo das pessoas, tá certo? Tudo aquilo que aperreia a sua mente de forma crônica. Não é uma discussão pontual com alguém, não é aquele dia que, por conta de um problema na fábrica pontual, que eu tive grande demanda naquela semana. Não. É a mesma coisa que os outros, a mesma lógica que os outros riscos. Eu tenho uma exposição, né, a longo prazo de algo que esquente o meu juízo, tá certo? Isso. Vou mostrar para vocês o que é esquentar o juízo lá na frente. Pessoal, fator organizacional e psicossocial é velho de guerra. Em 2002, no manual de aplicação da NR17, já se falava dos fatores organizacionais. Só que acontece, os organizacionais são mais complicados de você mexer, porque muitas vezes interferem na cultura da organização, na forma como as pessoas se relacionam, nos valores da empresa. Quando você vai afundando, às vezes chega em lugares difíceis de trabalhar, entendeu? Então, assim, mas na verdade, o que é a organização do trabalho? É a forma como o trabalho é feito, né? Conforme as regras da empresa, como a empresa deixa você trabalhar, como você trabalha, e como no final é o que acontece, tá? E o que é psicossocial? É o reflexo desse acontecimento, de como aconteceu. É a percepção dos trabalhadores de como as coisas acontecem, entendeu? E muitas vezes é a mesma coisa, tá? Então, assim, o psicossocial é um valor emocional aqui. É um valor emocional do trabalhador, digamos assim. A percepção do trabalhador é subjetivo, mas eu vou mostrar para vocês que o fator organizacional não é um risco subjetivo, como eu já vi muita gente falando aí. Vamos lá na frente falar sobre isso. Pessoal, essa lista é a lista de doenças relacionadas ao trabalho, que foi publicada agora no final de 2024. Não existe uma lista de riscos publicada pelo Ministério do Trabalho, pelo menos ainda não. Mas não tem como fugir disso aqui, não. Aqui eu peguei a doença, tá lá na portaria. Tudo isso aqui, se for um risco, pode gerar um transtorno mental por álcool e drogas. Não fui eu que fiz a norma, tá? É claro que para a pessoa ter uma doença, eu preciso ter um fator ambiental. E claro que também tem a questão pessoal da pessoa, né? Depende do tipo de personalidade, da questão de genética. Álcool e drogas é multifatorial. Agora, se o trabalho for um desses fatores multifatorial que pode gerar o abuso de álcool e drogas, o trabalho vai ser responsabilizado e vai vir lá para o INSS como doença ocupacional, tá? Olha, vou te mostrar para vocês os blocos. Gestão organizacional. Por exemplo, quando naquela empresa eu tenho a liderança, é uma liderança que o estilo de comando, a forma é agressiva, por exemplo, é extremamente agressiva, ou melhor ainda, aquela liderança que não conhece o trabalho, que não se posiciona, que o pau está comendo no setor, o pessoal, e ele não consegue colocar as regras, lidar com os setores, não tem liderança, tá certo? E deixa que o setor, as coisas aconteçam, explodam, ou a pessoa simplesmente não conhece o processo, foi colocado porque é amigo do dono. Quem nunca viu isso, né? Então, assim, contexto da organização do trabalho, por exemplo, deficiência na tecnologia, sistemas novos implantados que o pessoal não sabe trabalhar, entendeu? Ou a forma de comunicação, as pessoas chegam e não são informadas das mudanças da empresa, chegam de supetão, enfim, isso vai trazendo. Lá, o setor de planejamento, de engenharia faz um projeto e os trabalhadores que vão utilizar o maquinário, enfim, do novo projeto, não são informados, não são comunicados, enfim. Relação social no trabalho, aquele trabalho que o clima é difícil, até entre os próprios colegas, que tem competição, que é estimulada a competição, entendeu? Conteúdo das tarefas. Pessoal, quando alguém é pressionado a fazer um trabalho rápido, não existe trabalho rápido que você faça muito e que você consiga manter a atenção e concentração. Não combina velocidade com um trabalho complexo e que requer muita atenção. Não combina. Então, assim,
esse é o conteúdo da tarefa de exigência de carga mental. Como você tem que fazer muita coisa que exige a sua atenção, sua memória e em curto espaço de tempo. A longo prazo, isso vai pesando, esquentando a mente. Captou? Demanda emocional, teleatendimento. Teleatendimento. Sinto muito pela menina da TIM hoje que ele recebeu uma ligação. Ela com certeza ficou sobrecarregada, porque eu explodi na chamada, né? Enfim, depois eu até pedi desculpa a ela. Mas teleatendimento, não precisa ser teleatendimento, não. No setor de uma grande empresa, por exemplo, tem setores de atendimento ao cliente interno que, se o setor não roda bem, o setor gargalo, eles vão ser demandados emocionalmente dos setores. Vamos lá, logística. Logística, almoxarifado, setor de compra, suprimento. Interação pessoa-tarefa. Quando aquela pessoa é contratada, né, e o RH não funciona muito bem, e ela é contratada para algo que ela não tem habilidade para tal, ou então, no meio do negócio, muda as exigências e fica aquela, né, pessoa se sente pressionada porque não está conseguindo, não foi avaliado de forma eficaz se ela tinha competência e habilidade para aquilo que está sendo solicitado. Jornada de trabalho, hora extra. Nossa, hora extra. Quantas vezes o Ministério Público não para a empresa porque tem muita hora extra, entendeu? Também. Trabalho noturno, também, porque você não estou sendo reparador, enfim. Tudo isso. Assédio, nem vou falar, também. Ó, vou contar uma historinha para vocês, para nunca mais vocês esquecerem e conseguirem diferenciar o que é avaliação com o psicólogo, o que é avaliação dos fatores psicossociais com o médico e o que é risco psicossocial. Vou contar uma historinha aqui para vocês. Era uma vez 3 gatinhos. A gatinha Geisa, a gatinha Luciana, o gatinho Luciano e o gatinho Flanela. Os 3 gatinhos estavam fazendo um processo para programador de manutenção. E, portanto, os 3 gatinhos passaram pelo psicólogo, né? O psicólogo escutou os 3 gatinhos, o psicólogo fez os testes psicológicos com o gatinho, conforme lá o Conselho Federal de Psicologia, com testes validados internacionalmente, tá? Em que a gente pode dizer que são testes científicos, para avaliar esses gatinhos. Por quê? Porque na atividade como programador de manutenção, esses gatinhos, eles precisam ter atenção legal, precisam se concentrar no que estão fazendo, até porque eles estão fazendo programações, planejamentos que requer detalhe. Eles precisam saber lidar, fazer trabalho individual, mas precisam saber trabalhar em equipe, precisam lidar com o pessoal da manutenção, precisam ter, né, conseguir ter interação. Eles precisam administrar muito bem o tempo, porque são muitas demandas, são demandas, e esses gatinhos precisam administrar prioridades. Se um programador de manutenção não consegue administrar prioridade, já foi, tá? Então, o psicólogo emite um parecer, tá certo? E o parecer, o psicólogo para a Geisa. A Geisa é uma gatinha programadora, com perfil executor, agitada, mais competitiva, gosta de inovação, se sente desafiada e se motiva quando tem metas, enfim, se desdobra para conseguir. Mas Geisa tem uma regulação emocional meia boca. Geisa estoura, Geisa, enfim. Mas ela inova, ela corre atrás, tem sangue no olho e vai. O Geisa não está em sofrimento mental, não tem nenhum problema no pensamento, na atenção, e faz a avaliação da parte mental. Geisa é casada, tem amigos, uma família estável, tem um suporte social, enfim. Ok. Geisa tem habilidade e competência para trabalhar como programadora de manutenção. A psicóloga deu ok. Luciano é um gatinho mais com perfil planejador, autocontrole, resiliência. O bicho está pegando, mas ele consegue, né, ressignificar as coisas. Ele gosta da coisa rotina, do tudo igualzinho, adora seguir as regras, tá? Também na parte mental, você não está ok, casado, tem amigos, uma família está, pensamento, cognição, atenção, tudo que, né, sabe definir prioridade, tudo beleza. E o gatinho flanela tem um perfil mais analítico, perfeccionista, tudo certinho, gosta das coisas calmas, é bem controlador, adora trabalhar duro, não mede esforços para receber o reconhecimento da liderança. Mas o gatinho flanela tem um perfil de baixa resiliência,
não aguenta a pressão. Meu neurótico na psicologia é controlador, tudo tem que estar no lugar perfeito para ele conseguir se sentir bem. E tem uma baixa autoestima, o gatinho flanela. Também, né, sem sofrimento mental, consegue administrar o tempo bem, consegue definir prioridade. Então, o gatinho panela também tem condições de ser um bom programador. E o psicólogo pensou assim, falei, nossa, vou contratar esses 3 gatinhos, porque cada um tem um perfil diferente, então eles vão se dar bem, né, nas diversas situações. E seguiu o processo. Os gatinhos passaram pelo médico, né? O médico viu lá que eles não tinham fobia para altura. O médico aplicou 2 questionáriozinhos que não são exclusivos do psicólogo, que vai ser RQ20, um outro para ver como é que estava o estado emocional dos gatinhos, se eles tinham algum tava em sofrimento mental, com ansiedade, depressão. O médico avaliou o sono deles, porque o sono é muito importante para ver se esses gatinhos iam ficar cansados ou com maior risco de adoecimento no futuro. O médico também examinou eles, viu que o raciocínio, o pensamento tudo ok, né? Que não usavam medicações que pudessem gerar algum problema, enfim. O que acontece? Deu ok, o médico disse tá ok, não tem um perfil de alcoolismo, tudo beleza, pode subir em altura, espaço confinado, beleza. O médico fez uma avaliação para os fatores psicossociais. Gente, saiu uma nota técnica recente, no passado, e que faz uma diferença entre a avaliação psicossocial e a avaliação dos fatores psicossociais, porque o Conselho Federal de Psicologia reclamou ser um ato privativo do psicólogo a avaliação psicossocial, tá certo? Então, nós médicos, por quê? Porque nós não temos, a gente não pode, como médicos, aplicar os testes específicos dos psicólogos, tá certo? Que só eles podem aplicar e têm competência para isso, tá bom? São os testes que vão definir mais a fundo a habilidade, comportamento, personalidade, tudo isso. Então, o que a gente faz e podemos fazer são as avaliações dos fatores psicossociais. E se a gente quiser uma coisa mais profunda, que demande algo, a gente pode pedir uma avaliação com o psicólogo, tá certo? O tempo passa e nossos gatinhos começaram a sofrer uma alta demanda. Era trabalho que não acabava mais, trabalho um atrás do outro, enfim, trabalho, e não conseguiam entregar porque as metas eram impossível, o prazo para poder responder às demandas que chegavam era impossível, né? Eles eram gatinhos, Geisa, Luciana e Florella, não eram Tom Cruise em Missão Impossível, então não davam, não chegavam. Enfim, e eles se esforçavam, viu? Trabalhavam mais de 4 horas extras por dia, todos os dias mais de 4 horas, e esses gatinhos lutavam para tentar conseguir raçudos, os 3 raçudos ali, amavam trabalhar, bons planejadores, todos com bastante experiência na parte de planejamento. Só que esses gatinhos mal conseguiam sair para no banheiro, né? Se eles faltassem um dia de trabalho porque ficaram doentes por alguma gripe, alguma coisa assim, nossa, era um caos, porque a pilha aumentava, enfim. E os gatinhos não passavam por um problema, recebiam ordens de diferentes gestores, cruz credo, né? Já não bastava pouco, todo mundo era dono desses gatinhos. E além disso, eles não tinham a quem recorrer, porque o chefe deles era BF do dono, né? Best friend do dono, do diretor da empresa. Então, assim, que foi que comprou o sistema que esses gatinhos usavam que não prestava? Só que o. E para dizer isso para o chefe que não prestava, o chefe vaidoso, né? Enfim, indicado pelo próprio dono, diretor da empresa, o chefe deles não entendia nada de programação. E aí, faz como? Não faz, né? Recorre a quem? Então, nossos gatinhos estavam sob fogo e bala, tá? Pessoal, quais são os riscos psicossociais? E aí? E aí? Sobrecarga de trabalho, pressão de trabalho. Lógico, perfeito. São as balas. Aqui, ó. Os riscos é o que está esquentando o juízo dos nossos gatinhos, tá? São as balas que estão sendo, né, os problemas, tá? Esses são os riscos psicossociais. Flanela, tadinho, Flanela, cada vez que o pessoal cobrava, ele cheio de pilha, ele não conseguia, Flanela se sentiu o 07, que estava no BOP, era o 07, com o Capitão Nascimento pedindo para sair. Flanela saiu. Em 2 meses, Flanela
jogou, jogou o boné, nem deu tempo de ficar doente. Eu quero minha mãe, eu vou embora. E surtou, não surtou. Flanela foi embora, não aguentou pressão. A gatinha Geisa, endiabrada, né? Começou a brigar. Vou mostrar que eu consigo. Comprou o curso por próprio bolso para poder aprender o sistema que o chefe não sabia, enfim, reclamava e tal, mas ela entregava. Quando ela conseguia bater a meta, o chefe ia lá, tipo, Dilma dobrava a meta, um inferno. O que aconteceu com Geisa? Depois de 4 anos, Geisa, ó, burnout. Explodiu. Esquentou demais, não aguentou e burnout. Geisa parecia um. Nada emocionava mais Geisa. Gatinho Luciano, com alta resiliência, calmo, enfim, ó, ali, ó, na dele, nada. Gatinho Luciano seguiu, ó, de boa. Pessoal, se só tivesse no setor o gatinho Luciano, que não adoeceu, pelo menos nesses 5 primeiros anos, haveria risco psicossocial? Sim. Hã? Havia isso, Sofia. Havia. Hã? Havia. Ah, Não. não é? Lógico que tem. Eu tenho culpa se Luciano é a incorporação do Buda? Oxe, tem um dado, só assim, ele está na evolução, graças a Deus, que o Buda mora nele, eu tenho que olhar as balas. Se o setor inteiro ainda se mantém sem doença, ótimo, ótimo. Mas existem poucos Lucianos na vida, né, com o Buda incorporado, tá bom? A maioria tende a adoecer, tá? Nessa chuva de bala. Então, assim, o que vocês têm que olhar são as balas e quantificar essas balas, que é isso que a gente vai falar na frente. Pessoal, para ferramenta psicossocial tem um monte, tem de chuva. Aí é só colocar no. Eu estou fazendo propaganda, não, nem sei, nem conheço a pessoa. Tem um negócio, tem um site chamado Ergo Story que tem todas essas ferramentas, tá? O pessoal vende em kit de ferramenta para Excel. Se você colocar na internet, você vai ver artigo falando dessas escalas. Então, assim, qual é a questão só que vocês têm que ver? Estudar, ter uma ideia dessas escalas, porque assim, tem escalas que elas são extremamente subjetivas e elas não vão dar para vocês o risco de forma objetiva, vão dar mais a impressão das pessoas como o colaborador está se sentindo, entendeu? Em relação ao estresse. Por exemplo, o SCAN, o Ergos, todos a gente considera como ferramentas subjetivas. O NASA, que vai avaliar pressão, cognição, mas são as impressões. Vocês podem usar para entender como é que as pessoas estão se sentindo, mas se vocês forem fazer uma avaliação quantitativa, porque sim, existem ferramentas, tem muita gente dizendo aí que é tudo subjetivo. Não. Existem ferramentas validadas internacionalmente para quantificar o risco. O HSIT é uma delas, tá certo? Que vai ver todas as dimensões, a demanda, se a demanda é alta ou não, o controle. Como eu quero controle, o que a pessoa pode fazer para poder descarregar a mente? Pode dar uma pausa, tá? Ela consegue conversar com alguém, né, sobre os processos, ela consegue gerir o tempo dela de alguma forma, entendeu? Ela consegue, enfim, se ela faltar um dia por algum problema, ela consegue equalizar depois. Se tem apoio da chefia, como é essa relação com o chefe, com os colegas, como é a relação com o chefe, entendeu? Como é que as pessoas se comportam, se relacionam no trabalho, como é que é a relação com o carro, enfim, tem todas as dimensões. Tem o ProArt, que é o meu xodó, gosto muito do ProArt, que tem 4 escalas, que vai dizer como é que o trabalho é executado, como é que o trabalho é dividido, pressão, como é o estilo da gestão. Uma boa parte das empresas tem um estilo de gestão individualista, que é tudo centrado no chefe, é aquela empresa que você tem que. Eu ia falar que você tem que puxar o saco do chefe para poder crescer, né? Tudo centrado no chefe. Tem o indicador de sofrimento para ver o quanto está impactando nas pessoas, enfim, tem as 4 escalas. Aí também é quantitativo, tá? O COPSOC também é outra ferramenta quantitativa, muito usado na Espanha.
Tem essa americana, que é o Job Stress Scale, que é de Karasek, também é uma ferramenta legal. Todas elas são validadas, tá? Então, assim, aí realmente é parar para ler e ver o que você precisa para aquela situação, tá bom? Enfim, pronto, parei. Perguntas. Sim. Nível de risco. Sì, está perfetto. Então, gente, nos níveis de risco, a gente vai ter os níveis de risco para higiene ocupacional, tá? E aí tem várias, BS 8800, a AIA, enfim. E quando a gente vai fazendo a classificação e o cruzamento em probabilidade e severidade, eu vou ter trivial, baixo, moderado, enfim. Pessoal, vocês só vão priorizar, o risco priorizado é o risco de moderado para cima. É o risco em que eu tenho uma possibilidade de atingir o nível de ação. Abaixo disso, não é risco, não é tecnicamente risco, porque eu não tenho chance de gerar dano àquela pessoa, tá certo? Então, quando eu chego, normalmente as matrizes de risco, quando você chega no moderado, está próximo ou toca ao nível de ação. A partir daí é que eu vou ter que startar os meus controles. Para quê? Para minimizar o risco e garantir que a pessoa não vai adoecer, tá? Por quê? Porque eu tenho um limite de tolerância. O nível de ação é metade da dose, né? O nível de ação é metade da dose. No nível de ação, eu já tenho uma chance de causar algum dano e tenho que começar esses controles para diminuir esse risco. O melhor dos mundos é eu eliminar o risco. Mas se eu não posso eliminar, eu vou dar prioridade ao uso de equipamento de proteção coletiva, porque não depende da boa vontade ou do uso da pessoa, tá? Segundo, controles administrativos, diminuir tempo de exposição ao risco, fazer revezamento, enfim. E o terceiro é EPI, que na verdade fica muito na mão de quem está usando, né? E tem momentos que é muito difícil você garantir a eficácia de um EPI. Por exemplo, máscara em trabalho com calor e com muito esforço físico, tá? E esses controles são para que eu garanta que não passe daí, tá certo? Que eu tente diminuir essa exposição para não gerar risco. E o controle médico é o controle que, a partir daí, eu vou ter que fazer para acompanhar e ver se a pessoa, como está essa exposição ou se está gerando algum dano na pessoa. Por exemplo, risco de ruído. Eu só vou fazer audiometria se tiver de 80 decibéis para cima, ou se na avaliação qualitativa a pessoa colocar moderado para cima. Se tiver trivial é baixo, eu não preciso fazer audiometria, não preciso fazer controle médico, porque tecnicamente esse ruído não vai me gerar risco de adoecimento, percebe? Pronto. E a partir do moderado, eu vou ter que fazer uma avaliação quantitativa para ver em que nível, né, numérico está esse risco, tá bom? Se tiver acima do limite, ruído, se tiver acima do limite de tolerância, eu preciso urgentemente baixar, porque acima do LT eu corro risco de adoecimento, de perda auditiva. Então, assim, na parte da ergonomia, é um pouquinho diferente, gente. É o que eu tô tentando aqui, vou tentar explicar a vocês. Eu vou fazer análise preliminar de risco. Na análise preliminar, na análise ergonômica preliminar, na EP, eu não preciso fazer avaliação obrigatoriamente com ferramenta. Aqui a norma, ó, ela pode ser feita por meio qualitativo, semi-quantitativo, quantitativo, a combinação dessas, tá certo? Vai depender, enfim, de quem está fazendo, da necessidade, tá? Quando você trata de higiene dos outros riscos, você vai priorizar quem está de moderado para cima, ou está próximo do meu nível de ação, tenho que estatar meus controles e vou fazer avaliação quantitativa. Aqui na ergonomia não é assim. Para eu aprofundar a minha análise e fazer uma análise ergonômica do trabalho, que no final das contas é algo mais detalhado, mais profundo, eu preciso ter algumas demandas. Quais são as demandas que obrigatoriamente eu vou ter que fazer análise ergonômica? Não é quando o risco é alto, porque às vezes a pessoa pega peso, muitas vezes no dia, carrega um saco de cimento de 50 quilos. O risco é altíssimo, né? Altíssimo.
Se eu compro empilhadeira, resolvo o meu problema, facilita a solução. Às vezes cara, mas fácil a solução. Então, não é o nível do risco. O que vai gerar é quando há algo difícil de ser resolvido. Por exemplo, como é que você faz quando o assédio de uma empresa acontece com os próprios. Quem assedia são os próprios donos, ou a altíssima hierarquia. Como é que você faz numa empresa pequena? Difícil, né? Como é que você faz para resolver algumas coisas? Normalmente, os organizacionais são mais difíceis de resolver e muitos requerem profundidade, porque demanda cultura organizacional, entre outras coisas. Quando você fez alguma ação e não foi suficiente, alguém adoeceu, pô, foi inadequado o que eu fiz, vou ter que agora aprofundar e ver o que realmente está acontecendo, por que não foi suficiente a ação que eu fiz anteriormente, tá? Quando você faz acompanhamento dos seus trabalhadores no PCMSO, e a gente percebe que as pessoas estão adoecendo por conta daquele problema, tá bom? Aqui, ó, deixa eu ver se aparece. Apareceu. Aqui, ó. Quando houver evidências de associação entre as lesões e os agravos dos trabalhadores e os riscos e as situações de trabalho identificado. Então, ou seja, se o setor da saúde, serviço médico, indicar que alguém está adoecendo por um determinado risco, também, se eu tiver doença ocupacional e acidente, você faz a EP para alimentar seu inventário e já cai na análise ergonômica do trabalho, tá certo? Ficou claro? Então, o que vai obrigar você a fazer uma análise aprofundada não é o nível do risco ergonômico, mas a situação. Se for algo mais difícil, que requer aprofundamento, se o que você fez antes não resolveu, as pessoas continuam adoecendo, se no seu serviço médico tem muito absenteísmo, ou já tem alguma doença ocupacional relacionada, se já teve acidente, isso que vai fazer você aprofundar a sua análise. E aí? Dúvida? Geisa, eu fiz uma pergunta lá no chat. Ai, eu não vi. Peraí. Estava procurando o microfone aqui para fazer sua pergunta. A gente está na fase de escolher uma matriz de risco. Eu queria entender o seguinte: nessa matriz específica da IH que considera só um controle, quando você faz, quando você está lá avaliando risco moderado, ou todas funcionam assim? Você entendeu a pergunta? Não. Está falando de ergonomia, fator psicossocial? Eu estou falando da matriz que você apresentou ali. Você apresentou a matriz, aí você falou que você só começa a ter um plano de ação a partir do risco moderado. Você não falou isso? Foi. ABS 880. Eu só depende, né? Porque esse aqui foi da AIA. Normalmente o moderado, ele está bordeando, toca no nível de ação. Para risco químico, risco físico, toquei no nível de ação, eu preciso startar os controles. Abaixo disso, não. Entendi, mas isso só funciona para essa matriz específica ou todas as matrizes de riscos elas são analisadas assim? Qualquer matriz. É porque essa aqui eu sei que moderado tocou nível de ação. É só você, quando você for olhar, você checar na classificação do risco se o moderado chega próximo ou toca pelo menos o nível de ação. Entendeu? Entendi. Então ela já porque tem algumas que são mais, já depende. Mas normalmente o amarelo moderado tocou o nível de ação. Você só vai estar diferente da ergonomia. Agora, assim, outro dia uma colega perguntou se usa a mesma matriz. Não. A matriz da ergonomia é diferente. Não tem como usar a ergonomia com a AIA. Possível. E para os psicossociais, você tem utilizado qual? Essas. Aqui, ó. Eu uso de Eduardo Ferro, que é uma ferramenta adaptada que ele publicou e foi validada internacionalmente, e ele fez uma adaptação da FEMEA para ergonomia, porque ele utiliza a probabilidade, ele utiliza severidade e também os controles para poder chegar no meu nível de risco. É a minha favorita, mas tem a CCH, tem a Ponderisc, que a Ponderisc também é validada, só que a Ponderisc já tem muitos elementos, é mais complicada. Eu só conheço essas três, se tiver outra, não sei, conheço essas. Não tem, eu desconheço, entendeu, gente? Assim, as que eu vi até agora,
As matrizes que eu vi até agora foram utilizando essa. Já vi gente usando a Gucci para poder nível de risco em ergonomia, mas as que eu conheço, validades específicas para ergonomia é essa. O que eu posso te dizer é que não dá para usar a AIA com ergonomia, não. E a AIA é mais para risco químico, né? E aí, alguém mais? Gente. Posso passar? Terceiro bloco. Priorização de risco. Então, vou pegar aqui um recorte de um inventário, tá? Olá, programador de manutenção. Tinha lá ruído nesse PGR, nesse recortezinho. Vai causar perda auditiva, a fonte é o ruído de fundo da área operacional, enfim. Pessoal, tá baixo. Para essa matriz aqui que eu já conheço, tá muito abaixo do nível de ação. Eu não preciso de controle? Não. Não preciso de audiometria? PCA? Tampouco. Vai entrar no PCA quem tem exposição a ruído acima do nível de ação. Eu já vi lugar fazendo audiometria, a empresa grande, fazendo audiometria para Deus, o mundo, mais alguém, e monitorando quem já entrou quem não tem exposição a ruído, que é administrativo, assim, e botou no PCA porque a pessoa já tinha uma perda. Não, eu vou monitorar quem o trabalho gera um risco de perder a audição. Então, nesse caso dele, não vou pedir audiometria, não vai entrar no PCA e não vai entrar o risco no ASO ruído. Ruído não entra, o risco ruído não entra no ASO, porque esse risco não foi priorizado, tá? O que a gente mais vê, principalmente em clínica ocupacional, é copiando e colando. Eu copio os riscos porque o PGR vai usar uma matriz. Mas para eu startar os meus controles médicos, eu preciso que aquele perigo seja um risco. E só vai ser risco se estiver acima do nível de ação, tá? Então, assim, não preciso de controle. Aí, aqui, o inventário, não foi eu criei, não, foi copia, foi recortei de um lugar. Aqui, ó, PCA, tal EPC, isolamento acústico na área. A pessoa passa 90% do tempo dela na sala administrativa, né? Fazendo as programações. EPI, não, a pessoa não usa EPI, só vai usar EPI eventualmente quando vai na hora operacional, porque é obrigatório para todo mundo, tá? Aqui é o resultado, a avaliação quantitativa foi 61,8 decibéis, porque a pessoa fica na sala. Então, assim, olha isso aqui, tudo com a ação manter medidas de controle administrativos ou individuais. Por favor, não tem sentido nenhum. Então, assim, a verdade é que essa pessoa aqui, essa função e essa galera que estava nessa sala tinha um fator de risco ergonômico, tá? Em alguns momentos, períodos, a sala deles ficava atrás da oficina. E aí sim, quando em alguns momentos, tipo 2, 3 meses, quando o pessoal da oficina estava fazendo alguma coisa específica, usando alguma máquina rotatória, aí sim que tinha um fator ambiental, porque o ruído passava de 65 decibéis e atrapalhava a concentração deles, tá certo? Mas isso vai entrar no meu inventário de risco ergonômico. Não era para entrar aqui. Aliás, o PGR pode ter, só não precisa dizer que vai ter que entrar no PCA, né? Fazer esse copia e cola aqui. Ok. Pode deixar no azulzinho, ok, mas no meu PCMSO não entra. Na priorização de risco, é o que mais acontece com a gente lá de cá, dos médicos. Ah, mas eu não confio, o monitoramento está mal feito, tem de cacho. Bom, gente, o PGR colocou lá, né, nós médicos, como obrigação de também, se você não concordar, você tem que discutir. Acabou esse negócio de dizer o que é seu, o que é meu é meu. Todo mundo é responsável, apesar de ser alguém da organização, que, né, normalmente o engenheiro, que vai fazer. Então, se você não concorda, você é obrigado agora a discutir, a formalizar que você não concorda por isso e aquilo, tá? Então, assim, se você não concorda e quer fazer audiometria, ok, eu já fiz isso várias vezes, porque naquele GHS só tem um monitoramento, pô, um monitoramento complicado, né? Eu tenho que ter pelo menos uns 3 aí para poder pegar um dia crítico, um dia normal, né? Enfim, para poder fazer uma análise estatística aí. Então, assim, eu particularmente coloco ela no PCMSO, levanto lá os princípios da dignidade, da segurança do contrato, enfim,
Ai, e aí coloco que eu vou pedir, por uma questão de segurança, até X. Não vou acabar com o PGR no meu PCMSO, mas vou fazer um justificativo e vou colocar, eu posso pedir isso, posso. Mas eu vou colocar no PCMSO, mas vai sair no ASO? Não. No ASO segue, eu vou seguir a minha avaliação que está lá. Vou deixar enquanto não faz outro monitoramento melhor, até a gente tirar a dúvida de que realmente não tem exposição. Então, não vai sair no meu ASO e nem eu vou colocar no E-Social, né? Como é que eu boto a audiometria no E-Social, sendo que meu engenheiro diz que não tem risco de ruído? Porque lá no E-Social, o ruído entra no anexo 4 e aí ele coloca, né? Lá no E-Social, o nível do ruído. Não tem justificativa, ele bota lá 70 e eu pedindo audiometria. Então, não coloco. Priorização de risco. Gente, química é fácil, é só estar acima do nível de ação, tá? Tá acima do nível de ação, eu vou seguir, vou fazer os meus. Se a substância tiver IBE, vou fazer o monitoramento com IBE indicado no anexo 1 da NR7, tá certo? E vou seguir o que está aqui nas coluninhas, porque a NR já deu mastigadinho, a gente não teve que estudar, já está aqui. Por exemplo, o monóxido de carbono, eu tenho que fazer no final da jornada. Vejo de cacho, de penca, o pessoal fazendo quando entra no turno, ou o pessoal faz na folga. Gente, tem uma razão de ser. Está aqui. Se você for estudar o ATSDR, está lá. Quando eu cheiro o monóxido de carbono e cheiro a substância, demora em média 6 horas para que o nível do que eu cheirei entre no meu sangue. Diga, pronto. Por isso que eu preciso, para que o meu IBR represente a exposição que eu tive no meu turno de 8 horas, eu tenho que fazer no final do turno. Se eu fizer no dia da folga, já não fiz nada, já não medi nada. Medi no máximo que eu respirei no trânsito, indo para a clínica, entendeu? Então, assim, fazer no início, nada acontece. Aqui eu recortei um caso real. Então, assim, a carboxi feita solicitado carboxi, hemoglobina, na mudança de função. Para quê? O monóxido de carbono é um indicador de tipo de exposição. Eu preciso ter exposição e meu indicador vai ter uma correlação linear com o que eu cheirei de monóxido de carbono. Quanto mais eu cheiro, maior o meu nível de carboxihemoglobina. Por que eu vou fazer na mudança de função se, teoricamente, a pessoa não entrou na função que vai ter exposição ao monóxido de carbono? Para que eu vou fazer na demissão? Se meu objetivo é checar como está a exposição dele durante o trabalho, tá? O carboxy alto não indica doença, nem lesão de órgão-alvo, enfim. É a mesma coisa o chumbo, tá? Por que eu vou fazer na mudança de função, por exemplo? Sentido nenhum. Bom, em relação à priorização de risco, a exceção vai ser em relação a você pedir os exames, né? Vai ser para os agentes químicos cancerígenos. Exceto o benzeno, que na outra vez um colega bem me lembrou. Exceto o benzeno, que tem uma questão política aí por trás. Todos os outros agentes cancerígenos, se eu tiver uma exposição maior ou igual a 10%, ou se eu não tiver avaliação ambiental, eu tenho que pedir o IBR. Exemplo, arsênio, por exemplo. Se lá o meu engenheiro disse que a exposição, que existe exposição e que a exposição ele está estimando que a exposição é moderada ou exposição até baixa, a exposição de 20% da Léo, eu tenho que pedir eu tenho que fazer um monitoramento de arsênio, tá certo? É a única exceção em relação ao nível de ação e o benzeno. Priorização de risco. Então, e para ergonomia, quais são os riscos que vão para o PCMSO e para o ASO? Só se tiver risco alto. Aqui é o cortezinho da ferramenta que eu mais uso, que é a do Eduardo Ferro, que é a que eu mais gosto. Até moderado para ergonomia, eu preciso ter um monitoramento, um controle e um acompanhamento, mas não gera risco de doença. Vai dar cansaço, desconforto, mas doença não. A ergonomia não tem nível de ação. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou trabalhando aqui no computador e entra o sol pela janela
na minha cara, pô, vai me dar desconforto. Mas vai me adoecer o sol na minha cara? Sim, uma parte do dia? Não. Então, assim, certamente o sol vai estar como moderado, mas eu não vou colocar como risco. É algo que me gera desconforto, atrapalha meu desempenho, que eu preciso melhorar e acompanhar, mas não é risco, tá certo? Bom, em relação aos riscos organizacionais e psicossociais, vou fazer uma observação aqui para vocês. Gente, pelo amor de Cristo, a amostra tem que ser representativa. Se eu tenho 1.000 pessoas, eu não vou precisar fazer com as 1.000, mas eu vou ter que fazer um cálculo da amostra. O que é a amostra representativa? Eu vou mostrar lá na frente para vocês. Espera que eu mostro. Só que um momento, ó. São 3 coisas. A amostra representativa, tá? Você pode ou não usar a ferramenta. Eu não vou me arriscar, eu vou fazer a ferramenta até para me embasar e eu ter isso como respaldo do que eu observei. E vou ter que fazer a avaliação em loco, interagir com o trabalhador, conversar, enfim, e acompanhar a atividade, para, inclusive, fazer o plano de ação. Vou mostrar para vocês. O que é a amostra representativa? Fácil. Vocês vão entrar no Google, vou botar lá. Esse aqui, aqui para mim, a barra do meu negócio está tapando, mas acho que eu botei a fonte aqui. Você bota lá, calculadora de estatística, calcular a amostra, a calculadora, vai estar lá no Google, vários sites, de graça. Se eu tiver, por exemplo, uma população de 1.000 pessoas, uma amostra representativa vão ser de 278. Calma, como é que é isso? O que é confiabilidade? Eu normalmente nas questões médicas, ergonomia, a gente coloca, eu pelo menos coloco confiabilidade 95%, a margem de erro de 5%. O que significa isso? Que eu tenho 5% é aquele negócio, sabe quando a gente faz a campanha eleitoral, quando vem vou me dar um branco, aquele estudo que sempre erra a pesquisa, esqueci, que ele fala, 50% do eleitorado vai votar em não sei quem. A margem de erro, né, de 5% significa que vai estar ou é 55 ou é 45. Tem uma margem de erro de 5% para mais ou para menos, tá? Tem alguém com o negócio ligado. E o confiabilidade é de 95% de estar nessa margem de erro, tá bom? Então, assim, a gente coloca 5%, 95% e já vai dar. Quando você for escolher a amostra, você tem que escolher a amostra com pessoas que tenham exposições, a mesma exposição, óbvio. E a importância de escolher trabalhadores, como é que eu explico a vocês? Por exemplo, eu tenho um setor de 100 pessoas, 30 homens, 50 mulheres. Pegar uma quantidade de cada de forma proporcional, tá? Outra coisa, é tempo de casa. Quando você for pegar, coletar a amostra, são 278, mas você tem que pegar uma forma homogênea, de forma que tenha uma distribuição homogênea entre quem acabou de entrar, quem está mais, né, mais tempo e os mais velhos. Por quê? Porque existe uma diferença, tá? E faixa etária. Então, tente sempre pegar considerando alguns fatores para não ter viés na sua amostra, não ter erro da sua amostra não ser representativa. Não, porque, ou seja, não é só a quantidade de pessoas, mas a qualidade de quem você está escolhendo para poder aplicar o questionário, entendeu? Por exemplo, nós mulheres adoecemos mais normalmente, porque nós temos uma dupla jornada em relação à criança, em relação, enfim. Quem tem mais tempo de casa, normalmente está mais adaptado, já tem um modus operandi bem adaptado àquele tipo, já conhece bem como é que funcionam as coisas. Então, assim, está mais acostumado àquele trabalho, mais adaptado, diferente de quem acabou de entrar. Então, assim, fazem parte do mesmo setor, mas é importante escolher um pouquinho de cada. Isso que eu quero dizer. Aqui eu botei uma tabelinha do Dr. Hudson, que eu amo. É assim, super didático, maravilhoso. Aqui, ó, Dr. Hudson fala. Por exemplo, eu peguei um exemplo para vocês entenderem o que é risco ergonômico e o que é só desconforto, tá? Você vai priorizar o risco, é o risco que vai entrar no ASO. Óbvio que no seu plano de ação você vai colocar as ações para melhorar esse desconforto e dificuldade, mas no ASO vai entrar aqui o que é risco. Exemplo, deixa eu ver aqui. Pronto, para quem é médico, a gente sabe que
quando a gente levanta o braço de 80 graus para cima, não sei se vocês estão me vendo, a gente pressiona o tendão supraespinhoso, tá certo? Ou seja, aqui na planilha, nesse recortezinho que eu estou fazendo do Hudson, vai ser risco ergonômico aqui, ó. Se eu tiver uma elevação acima do nível dos ombros, mais que 1000 vezes por turno, ou seja, estar acima que é risco. Se eu estou até o nível dos ombros, ou aqui a elevação, aqui 17,1, elevação até o nível dos ombros, menos que 1000 vezes, eu tenho desconforto, mas o risco vai ser quando eu estou daqui para cima. É isso que eu quero dizer a vocês. Vai cansar? Vai. Mas o risco vai ser daqui para cá, de adoecimento, tá? Vou fazendo rápido, porque eu estou vendo que está tarde. Priorização de risco. Gente, comece a analisar criticamente quando a gente coloca o que é risco de acidente. Quando eu falo risco de acidente, é algo do trabalho que vai gerar o risco de acidente, tá certo? O risco de acidente não há uma exposição crônica, é algo que, puf, aconteceu, apesar de, teoricamente, você ter feito todos os seus controles de barreiras, mas aconteceu, algo não aconteceu com eficácia e, puf, aconteceu. Minha pergunta, risco de acidente vai entrar no PCMSO e no ASO? Me fizeram essa pergunta na ANANT, no congresso da ANANT. Bom, eu não vou perguntar mais não, vou responder para ser mais rápido. Não. Por que não vai entrar? Porque não tem controle médico, gente. Eu só vou gerir no meu PCMSO o que eu posso controlar. Não tem controle médico para acidente, tá? Outra coisa, eu já vejo muito, isso aqui está recortado, por exemplo, trabalho em altura. Trabalho em altura não é risco de acidente. A queda em altura que é o risco de acidente. Trabalho em altura é uma atividade crítica e a natureza da atividade, tá? Mas o risco é de queda e não o trabalho em altura, não sei se me faço entender. Então, o acidente em si não tem controle médico, tem o pós, tá? Se já aconteceu o BO, eu vou colocar no meu plano de ação, no meu plano de emergência. Pô, a pessoa se queimou, faz o quê? Liga para onde? Utiliza o quê? Utiliza um difloterine, enfim. Tá lá. O risco de acidente vai estar linkado no meu plano de emergência, porque já aconteceu. Se não aconteceu, vai entrar no meu plano de ação. Eu vou evitar que aconteça aquele problema. Como é que eu vou evitar? Sei lá, a pessoa... pô, para mim tá... A barra do meu computador tá tapando aqui o que está embaixo. Mas não estou conseguindo ler. O que tem escrito Clique aqui? na A apresentação. controle... Talvez ele baixe. Não sei por que está me tapando. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o risco, se aconteceu, vai para o plano de emergência. Se não aconteceu, vai para o plano de ação. Você vai startar seus controles para evitar que aconteça. Aconteceu o plano de emergência, gente. E não confundir risco de acidente com risco biomecânico de ergonomia. O que é risco de acidente? Torci o pé. Andando, tropecei na via que estava com buraco. Tá? Isso é risco de acidente. Ergonomia, o risco biomecânico de ergonomia é carregamento de peso elevado, vai ser esforço repetitivo, tá? São coisas diferentes. Então, professora, então o animal peçonhento, essas coisas não coloca no ASO. Não. Porque ele é mais um risco, né? Então só põe no plano mesmo. Tá, obrigada. Vai estar no PGR, porque tem que estar no PGR, né? O PGR vai dizer como é que eu posso evitar de que o animal peçonhento pique aquela pessoa, usar a perneira quando vai para tal lugar, entendeu? Enfim. Mas o nosso não. Você só vai ajudar e contribuir para elaborar o plano de ação depois que acontece o evento. Gente, quando a gente vai destrinchar o risco de acidente, a gente tem que pensar no risco de acidente olhando o seu espaço de trabalho, as coisas do trabalho. Não vale colocar a lista de riscos de acidente com base em filosofia. Né? John Paul Sartre, botei John Paul Sartre, não esquecerem. É o que meu pai fala, basta tá vivo para morrer. Não é assim que vocês vão destrinchar risco de acidente. Né? O que vocês vão... Como é que você... Vou bater um exemplo aqui, recortado de um PGR que eu vi.
Acidente, a pessoa da área administrativa. Deslocamento ao ambiente administrativo. Subir e descer a escada, deslocar-se entre cômodos no ambiente administrativo. Por que a pessoa vai cair andando no ambiente administrativo? O piso está acidentado, tem falha, está levantado o piso, tem buraco, aí está mal iluminado. Não, o que o trabalho vai contribuir para aquela pessoa cair? Qualquer um pode cair, eu caio direto porque eu sou distraída, mas não é isso, não é filosofia. O que naquele ambiente faz com que alguém corra um risco de queda relacionado ao trabalho? É isso que tem que estar lá no PGR, tá? Então, assim, aí a pessoa coloca, aí vem transitar na área administrativa, porra, é aquela coisa, né? Basta estar vivo para poder morrer. Para morrer, basta estar vivo, meu pai fala. Então, assim, por que aquela pessoa vai ter entorse? Tá alguma coisa desnivelada? Enfim. E a medida de controle? É sério que vai ser o pai? Plano de emergência é medida de controle? Controle vem antes. Se aconteceu, é que eu vou mitigar o risco com o plano de emergência. Mas o antes, quais são os controles que eu... Se vamos supor que aqui tivesse mal iluminado, o piso para cima, deslocado, com buraco... Eu vou falar qual é o meu plano de ação, vou resolver o problema que está aumentando o risco de acidente, né? De eu tropeçar. Vou colocar uma sinalização, vou corrigir o piso, vou iluminar o local que está escuro. Percebe? Não é pensar filosoficamente e colocar tudo que pode acontecer. A gente não está naquele filme Premonição, que o cara escapou da morte e agora tem que, enfim, não, são coisas factuais que acontecem no trabalho. Então, esse dragãozinho aqui, para vocês lembrarem que risco de acidente não é filosofia, tá certo? Não é John Paul Sartre, em que diz que desde o instante que ameaça, ele é suficientemente velho para morrer. Não é essa a lógica do risco de acidente, beleza? E aí, tá acabando. Sim. Risco e controle. Gente, tudo, o PCMSO todinho gera em torno dos riscos. Tudo do PCMSO. Se alguém, eu reverei essa NR7 todinha, se alguém me disser onde está a NR7, que a gente tem que pedir exame de qualidade de vida, me diz onde está. Calma, não estou dizendo que não é para pedir, não. Eu peço. Calma, eu peço. Eu só estou explicando por quê. Porque eu já vi vários PCMSOs, por exemplo, que tem lá colesterol total. Para que só colesterol total? Para que eu quero saber o colesterol total? Nada. Não vou fazer nada só com colesterol total. Enfim. Você pode pedir? Pode. E, principalmente, eu peço muito, mas eu combino com quem vai pagar os exames, entendeu? E, muitas vezes, quem paga aceita, principalmente pequena empresa, porque a pessoa não tem plano de saúde, enfim, eu peço os que são mais importantes, entendeu? E combino com o gestor, enfim. E a maioria das vezes, beleza, aceito, mas não tem lá uma obrigatoriedade de pedir, percebe? Então, assim, tudo que eu fizer no PCMSO vai ser relacionado ao risco levantado no trabalho do PGR. Tudo, tá? Desde a parte da imunização. A imunização vai depender do risco que eu estou exposto. No hospital vai depender do risco. Hepatite B, para quem mexe com pele foro cortante, por exemplo. Os controles médicos têm que estar relacionados aos riscos, tá? Não vale ficar pedindo exame se não tem nada a ver com os riscos expostos, tá? Detecção de agravos, doença, enfim, tudo. Ai, gente, por isso que eu não tô... Isso. Obrigada. Gente, os exames que tem que constar no PCMSO. A gente tem que seguir 3 critérios. O exame que eu estou pedindo vai rastrear alguma doença, alguma lesão de saúde relacionada ao trabalho? Serve para rastrear? Ok. Está baseado tem base científica na medicina baseada em evidência? Ou é só porque eu acho, eu quero? Tem que ter embasamento técnico-científico. Tem boa sensibilidade e especificidade, que é isso para quem não é da área de saúde. Se o exame for positivo, a sensibilidade é a capacidade do exame dar positivo, e especificidade se esse positivo é real, se ele é realmente positivo, tá certo? Se não é falso. Eu vou dar um exemplo, tá? Cultura de orofaringe para quem trabalha com manipular alimento. Micológico de unha, melhor ainda, micológico de unha. Gente, quando a gente vai olhar na literatura, a sensibilidade, ou seja,
de um micológico de 1 é menor que 50%. O que é isso? A chance da pessoa ter fungo, do exame ser positivo, a pessoa estando com fungo, é menor que 50%. E isso no estudo científico, porque eu fiz um exame outro dia aqui num laboratório grande, que eu não vou dizer o nome, bom, e do jeito que ela coletou, não ia dar positivo nunca. Imagine né, em locais, em clínicas, que é feito tudo de forma como manufatura. Então, assim, e aqui, ó, a OMS, ela tem lá uma publicação, não há indicação científica para exames médicos de rotina para manipulador de alimento na prevenção e propagação de patógeno transmitido por alimento. Ou seja, não tem respaldo científico, tá? Então, não tenho necessidade de pedir micológico. É muito mais válido o médico olhar para a mão e para a unha do paciente, que você já vai ver se a pessoa está com fungo ou não. É muito mais válido, muito melhor de sensibilidade, especificidade de tudo. Outro exemplo, eletrocefalograma. Desde 2015, a ANANT publicou uma diretriz que não serve para rastrear epilepsia, para rastrear a possibilidade de convulsões no trabalho, pela mesmo que a gente chama com fotos, poxa, me deu um branco aqui agora, com aquele negocinho de luz, me deu um branco, a luzinha piscando que faz um estímulo X. Mesmo assim, Fotoestimulação. isso, com fotoestimulação, obrigada. Mesmo assim, e outra, nas clínicas, de novo, nas clínicas ocupacional, o exame é feito tão rápido, tão, né, enfim, que mesmo que, enfim, não é algo que não tem sentido mais, entendeu? Solicitar, por quê? Porque não é rastreável. O eletrocefalograma é ótimo com indicações certas para casos específicos na clínica médica, mas não para rastreamento. Outro exemplo de relação entre PGR e PCMSO, calor. Se eu tiver um monitoramento de calor acima do nível de ação, no meu PCMSO tem que estar lá o plano de aclimatação, de quanto tempo a pessoa vai se acostumar com aquele trabalho, ela tem que se expor aos poucos, tá? O que acontece? Outro problema. Só que para NR15 e para o INSS, eu preciso ter uma exposição a calor diária, habitual, tá? Só a exposição habitual acima do limite de tolerância é quem vai me gerar exposição especial. Se eu tenho uma atividade XPTO, que é feita uma vez por semana ou a cada 15 dias, que dura 2 horas, primeiro, nunca vou me acostumar, nunca vou me aclimatar, porque eu preciso de uma exposição diária de 2 horas para poder me acostumar e meu corpo, a fisiologia do meu corpo mudar para me adaptar ao calor. E segundo, não tem que estar no meu PCMSO, mas lógico que você vai ter que fazer um programa de calor para que quando aquela situação aconteça, quais são os controles que você vai fazer, né? Enfim, água, pausa, fazer os cálculos, porque a pessoa não pode se acidentar, tá? Mas se não tiver acima do limite de tolerância, também não vai ter insalubridade, tá? Ou seja, se a exposição diária não tiver acima da LEO, não vai também gerar insalubridade. E óbvio que se tiver acima da LEO, para calor já era especial, LTCAST PPP, tá? Vai ter que estar lá. Então, gente, na exposição eventual, eu não preciso obrigatoriamente ter o plano de aclimatação no PCMSO, mas porque não tem sentido, eu preciso de 2 horas diárias para poder eu conseguir me aclimatar, mas eu vou ter que calcular o tempo de pausa, a hidratação, tudo isso, né? Gente, outro exemplo, vou passar rápido, que já são 9 horas. Outro exemplo de risco versus controles. Eu trabalhei num lugar que tinha exposição a arsênio. Na época ainda era 50 o limite do IBE, né, que é o indicador biológico de exposição. O indicador do arsênio, ele não indica doença, ele indica exposição, ou seja, quanto maior a exposição do arsênio na área, mais a pessoa absorve e tem uma correlação proporcional com o que vai sair na urina de arsênio do meu colaborador, do meu IBE. Gente, quando eu entrei nessa empresa, os resultados eram indetectáveis, basicamente. 0,1, 5 com toda a fúria. E era 50 na época, antes da revisão da NR7, da NR15. Os controles quais eram? Era uma fábrica aberta,
uma metalurgia aberta, totalmente aberta, e os controles que tinha para ver se a pessoa estava exposta ou não era o controle médico do meu IBE e o EPI. Não tinha mais que isso, os EPIs. Ao longo dos anos, eu trabalhei lá um tempo bom, mas lá no meu terceiro ano de fábrica, nossa, eu estou vendo os resultados aumentando. De zero, de indetectável, tinha 0,1, tinha 5, tinha 10, tinha 20, com uma frequência. Pô, o que está acontecendo? Aí o que acontece? Eu coloquei, tem um teste estatístico, tá? Que faz parte da gestão da saúde ocupacional, em que a gente faz um cálculo para saber se aquilo que a gente está encontrando faz parte, é só coincidência, é só miragem, ou se realmente é real. Aquele aumento realmente é um aumento real, significativo, e deu significativo, tá? Eu me sentindo a última bolacha do pacote, marco a reunião com toda a diretoria, porque é um negócio sério, né? Arsênio é cancerígeno, e o pessoal da segurança, erro de laboratório, desgrama, deu BO. O que acontece? O tempo passou, né? Rolou fight, mas rolou fight mesmo naquela época. O PGR, o NR1 foi ótima para mim, porque eu sempre me meti no PGR, sempre rolava fight, porque eu não concordava com quem estava lá. E agora eu tenho uma permissão, né? Se para alguns a obrigação, para mim agora é permissão. Ninguém vai poder dizer que não é, que eu não tenho nada a ver com isso. O que aconteceu, gente, com o tempo? Com o tempo, esse arsênio só fez aumentar muito. O que aconteceu nesse lugar? Gente, aí vem, né, a questão da importância do médico e do pessoal da engenharia conversarem. É uma fábrica aberta, era uma metalurgia. Vinha lá a matéria-prima, né? E aí era colocado para o forno. Pessoal, o ponto triplo do arsênio, se eu não me engano, são 600 graus, mais ou menos. Que é o ponto em que ele sublima, é o ponto que ele está nas 3 fases, mas é o ponto que ele já sublima. O forno era aberto, tinha várias aberturas. O que acontecia? Ele sublimava, quando chegava no ar, né, no meio externo, virava pozinho, pó fino, finíssimo. Qual era a única forma de controle do pessoal? Full face ou semifacial? Gente, trabalho em calor, a eficácia de um EPI no trabalho em calor diminui muito. É desumano trabalhar em calor com esforço e conseguir manter o EPI. Ele escorrega por causa do suor, a pessoa faz assim para respirar porque embaça. É muito complicado. E era a única barreira que havia, era o EPI. O que aconteceu? Com o tempo, depois de muita briga, fight mesmo, com os 2 anos, o processo foi piorando. O que aconteceu, enfim, que eu acabei descobrindo, trocou a matéria-prima. Só. A matéria-prima que era comprada mudou o fornecedor para um fornecedor que tinha mais arsênio e outras coisas, provavelmente mais barata. O que acontece? Com o processo aberto, eu tinha o armazenamento da matéria-prima que chegava era aberto, ou seja, passava o vento, quem estava no corredor da fábrica sem EPI, porque não precisava, se o vento rodasse, a pessoa podia trazer alguma coisa. O que acontece? O grão a poeira, se ela é grande, ela não vai para se ela é maior que 100 micras, ela não vai para o seu pulmão, mas você traga. Pode entrar no seu nariz, mas você vai para o seu trato gastrointestinal. O arsênio é muito bem absorvido por trato gastrointestinal. O pozinho da área, fininho, quando sublimava e voltava sólida, era pó fino. O pessoal respirava. E o único controle EPI, que não tinha eficácia comprometida, tinha por conta da situação do trabalho, tá certo? Então, essa interação que a NR1 quer, a NR1 quer, gente, que a gente converse, que os médicos, os engenheiros conversem, não tem melhor do que ninguém, não. Então, temos que ser um time, uma equipe. Não dá para aceitar que se chega numa empresa e o médico trabalha e não conhece o PGR, não tem acesso ao PGR, tá? Então, assim, conversemos com amor, com ódio, mas conversemos, tá? E aí, dúvida? Vendo isso agora, às vezes fica mais difícil entender quando o pessoal fala já na parte teórica. Já daqui a pouco eu esclareço. Então, gente, a exceção está aqui, que eu tinha falado outra vez também, na MEI, MEPP, grau de risco 1 e 2. Se não tiverem risco químico, físico e biológico, é preencher a declaração, tá? Tá lá hoje já disponível, lá no Gov, a declaração de inexistência de risco, tá? Se eu não tenho risco, eu não preciso fazer LTCAT, correto? Se não tem ladrão, não tem crime, tá bem?
E está aqui a justificativa, que da outra vez eu não tinha colocado, está na instrução normativa do INSS, que hoje fica claro, porque antes era o maior fight, que o pessoal queria fazer LTCAT para mostrar que não tinha risco. Fala sério. Tudo nasce do PGR, que é o sol. Então, não vou fazer LTCAT. Agora, se tiver risco ergonômico, eu faço a mesma declaração para os outros riscos, dizendo que eu não tenho, mas vai ter que ter PCMSO, tá certo? A pessoa me pergunta muito, ASO sem PCMSO, bom, se eu não tenho um risco, por que vai ser só uma coisa, obrigatoriamente vai ser só o exame clínico, tá? Se eu não tenho risco se eu não tenho risco químico, físico, biológico, não tem por que ter outros exames. É o exame clínico, tá? Com a função, com a natureza da função. Ah, e a cada 2 anos, tá? Se não tem risco no trabalho, a NR7 nos permite fazer o exame clínico periódico a cada 2 anos. Gente, então não se esqueçam, tudo gira em torno do PGR, não é mais sistema solar, é sistema PGR, tá? Gravem. Posso passar? Alguma pergunta? Vou botar um caso prático, tá? Para vocês. Ó, é um caso semi-prático. Eu dei mas é baseado em fatos reais. Eu tenho um setor de compras. Eu tenho aí 35 compradores nesse setor e um coordenador. Eles são responsáveis por realizar pedido, cotação, aquisição de material, contrato em 3 unidades Fabris, tá certo? Bom, o cliente interno, como todo lugar, vai fazer sua requisição e eles vão fazer a requisição de compra, né? E eles vão startar, buscar o serviço que o cliente interno está pedindo, né? Os outros setores estão pedindo. Bom, nessa população, aí já começa. Nessa população, eu tenho que ver qual o perfil dessa minha população. De tempo de empresa, desses 35, eu tenho gente de 5 a 15 anos, 70% sexo feminino, 30% masculino, e uma faixa etária entre 25 e 55 anos, tá? A primeira coisa que eu faço, gente, é no setor médico, tá? Por quê? Porque se no setor médico eu tiver algum caso de doença ocupacional, você vai ter que fazer análise ergonômica do trabalho. Vai ter que aprofundar. É a demanda, lembra que eu mostrei para vocês? Então, assim, no setor médico, eu tinha um caso de CDF, de burnout, tá? Que tinha acontecido há 2 anos. Eu também peço o perfil do absenteísmo, e não precisa ser por pessoa, porque tem o segredo médico, né? O serviço médico não vai dar o CID com a pessoa, mas você pode ter ideia dos CIDs dentro daquele setor. E as queixas? As queixas também são muito importantes, tá? CDF dá muita dor de cabeça. Sim, quando a pessoa está nervosa, ela não fica com dor de cabeça? Quem nunca? Ou contratura aqui, o trapézio é o músculo da raiva. Então, assim, você quando pega, será que aqui tem alguma questão, né, de sofrimento mental? Você já acende o alerta. Então, para esse caso, eu tinha que fazer análise preliminar, mas eu também tinha que fazer análise ergonômica, tá? Porque teve um caso de CDF, de doença. Eu já peço para o RH descrição de cargo, ordem de serviço, quais são os procedimentos do setor, os KPIs, os indicadores. Pergunto quais são os sistemas, os recursos que eles utilizam, né? Enfim, o sistema lá que eles usam para trabalhar. E já peço o extrato de hora extra, tá? Dos últimos 5 anos, pelo menos, se tiver. E como é que eu starto? Não conheço o nome da empresa, tá? Eu faço uma pequena conversa com o líder, e converso com mais alguns compradores para explicar como é que vai ser o processo, tá certo? Para que eles entendam para eu entender como é que funciona o setor mais ou menos e até para me ajudar a direcionar que ferramenta vai ser a mais adequada para ele, tá? E eu poder definir qual a melhor estratégia. Então, eu faço um kick-off com os líderes, 1 ou 2 líderes do setor, e converso com 1 ou 2 rapidamente, só para entender o geral do que acontece ali. Faço assim. Nesse caso, tá? Olha, organização do trabalho. Eu tinha uma jornada administrativa de 7h30 às 4h30, o intervalo para o almoço, e eles conseguiam manejar a hora que queriam almoçar. De hora extra, eu já tenho aí mais ou menos umas 3 horas por semana, só 3 por semana. Home office era só uma coisa extraordinária. Normalmente as pessoas tinham que trabalhar mesmo na fábrica e só fazia home com autorização do líder. Que a sazonalidade
eu quero saber se durante todo o ano a produção é a mesma, ou se eu tinha momentos de pico ou não, entendeu? Nesse caso, tinha. Quando eu tinha parada de manutenção, eu tinha um pico aí de uns 50% da média de trabalho deles, das RCs que eles tinham que atender. De meta, em 2 meses eles tinham que fechar a compra ou serviço solicitado pelo cliente interno, tá? E essa receita é distribuída igualmente entre os 35 compradores, tá? Normalmente por tema, cada um ficava com uma prioridade de tema, ó, alocação, calibração, o que seja. E no procedimento, tinha um procedimento interno deles lá, que até $2.000 não precisava fazer aquela cotação clássica com 3 pessoas. Pronto, peguei aí o geralzão. Beleza. Aí agora eu vou escolher a ferramenta. Nesse caso, eu escolhi o ProArt, que eu queria ter ideia de como era o estilo da gestão, tá certo? Por conta da minha conversa que eu tive com os compradores, enfim. Quando eu vou escolher a ferramenta, eu vou calcular a amostra, lembra? Então, das 35 pessoas do setor, eu tenho que fazer pelo menos com 33, tá certo? Bom, vou fazer um sorteio aleatório, mas eu vou ter o cuidado de deixar os extremos, o muito novo e muito velho, dentro também da amostra, tá? Para não correr o risco de tirar os dois, que é o extremo, e eu ter algum viés. Aí, gente, eu explico para o pessoal tudo. Explico que a todo mundo que é ergonomia, o que eu vou fazer, a garantia do anonimato. Explico que a ferramenta, normalmente eu levo o meu iPad para poder o pessoal pré-fase responder no Google Forms do meu iPad, para não pensar que eu vou rastrear o IP inteiro da máquina, porque eu, como funcionária e colaboradora, quando o pessoal do RH me manda pesquisa de clima, eu fico com medo de responder e rastrear no meu EPI, porque a máquina está no meu nome. Então, assim, isso é a segurança psicológica. Eu explico para eles que não vai botar nome, matrícula, nada, só a função comprador. Então, não vou ter como identificar quem respondeu o quê, entendeu? Isso é super importante para o pessoal responder com segurança e tranquilidade, responder a verdade, tá? Então, assim, quais foram meus resultados? Lembra que eu te falei? O ProArt, ele tem 4 escalas. Quando a gente, na primeira escala, a escala de organização, a parte de divisão de tarefas, por exemplo, o que eu vou ver na divisão de tarefas, que é o primeiro questionário? Ritmo, se eles têm que trabalhar correndo, se o prazo é curto, se tem condição para poder fazer a tarefa, entendeu? E o que acontece? O que a maioria respondeu? O recurso, isso aqui é a frase do ProArt, tá? Não foi que eles falaram, foi o resultado dos questionários. O recurso de trabalho, os recursos de trabalho são insuficientes em número insuficiente para a realização de tarefas, não tem recurso suficiente. O número de trabalhadores é suficiente para a execução? Não tem. O ritmo de trabalho adequado? Não, a nota foi baixa. Possui condições adequadas para alcançar o resultado esperado no meu trabalho? A nota foi baixa. A própria ferramenta te explica a métrica. Cada pergunta tem uma nota de 0 a 5, enfim, quanto mais baixa a nota, pior é o caso, tá? Na divisão de trabalho, ele vai perguntar como é que é a comunicação das pessoas, se eles têm participação no que eles vão fazer. E as respostas foram: a orientação que me são passadas para realizar as tarefas são coerentes entre si, nota baixa. A qualidade da comunicação entre os funcionários é boa, não, foi nota baixa. A justiça na distribuição das tarefas, nota baixa. Os funcionários participam da lição do trabalho, nota baixa. Quando a gente vai fazer o cálculo, o risco para essa escala foi altíssimo. Isso aqui, 2,1 é um risco super alto, tá? Por esse risco aqui, entra no meu ato no PCPCO, tá? Quando a gente faz a escala do estilo da gestão, a gente viu que a gestão desse setor é uma gestão centralizadora, que focado no cumprimento de regra, valorização, é mais valorado o que tem que ser feito no procedimento do que o que é real, se é possível não cumprir procedimento. O chefe é um chefe vaidoso, tudo é centrado nele, entendeu? Enfim. O que quer dizer? Nessa organização, os gestores se consideram o centro do mundo, os gestores da organização fazem qualquer coisa para chamar atenção, os gestores não ligam para os funcionários, enfim. Indicador de sofrimento, é como as pessoas estão se sentindo, tá? Aqui também foi risco alto, tá? A pessoa se sentindo inútil, meu trabalho é desgastante, meu trabalho me sobrecarrega, me causa insatisfação, essa parte aqui do esgotamento mental foi a nota mais alta, junto com a falta de reconhecimento. Sou excluído do planejamento das minhas próprias tarefas, são perguntas que representam isso. Falta-me liberdade para dizer o que penso sobre o meu trabalho.
A submissão do meu chefe às ordens superiores me causa revolta. Essa questão aqui teve bastante frequência. E quais são os danos relacionados? Aí, risco médio, a sensação de vazio, vontade de desistir, fica irritado com os outros, foi isso que eles dor de cabeça, distúrbio digestivo, tá vendo o impacto no físico? É só pensar na gente, quando a gente está nervoso no trabalho, não falta sono, não sente dor aqui nas costas. Então, esse foi o resultado dos questionários, tá? Aqui vai vir assim, quando você usa a métrica, cada pergunta e faz a média aqui, risco alto, tudo alto. Na entrevista, aí eu faço uma entrevista. O que eu vi na entrevista? Cada comprador tinha uma área que ele era dono, tá? Ok. Que era mandado para ele preferencialmente a redução de compra. E uma vez por semana, alguém ia lá e distribuía igualmente para as pessoas. Só que a distribuição não era por requisição. Cada requisição pode ter várias linhas, tá? Uma requisição pode ter 20 linhas. Então, eles não distribuíam o pedido, distribuíam as linhas do pedido. Por exemplo, eu quero comprar o manutenção faz. Eu quero comprar 20 tintas X, eu quero comprar 5 tintas X, 3 lixas tanto, pode estar dentro da mesma, tá? E você pode comprar essas 20 linhas de material dentro do mesmo fornecedor, tá? Normalmente é. Distribuir sem considerar a complexidade, por exemplo. Às vezes a pessoa pegava 20 linhas de uma mesma aquisição e o comprador era o mesmo. Facinho, só é cotar, copiar, colar e cotar com 3 fornecedores. Mas, às vezes, se a pessoa pegasse 20 R6, cada uma com a linha, é um trabalho muito maior. Eu tinha que fazer cada linha um fornecedor diferente, com um tema diferente, entendeu? Então, assim, e eles só consideravam da distribuição a linha, o número de linha. Então, distribuição sem considerar a complexidade, e a distribuição era por tema e por backlog. O que é isso? O comprador que tivesse com mais pedidos em atraso recebia menos pedidos naquela semana. Ou seja, quem trabalhava mais rápido, dava o sangue, sempre recebia mais trabalho. Ou seja, não valia a pena você se esforçar, correr para poder conseguir sanar suas pendências de requisição, porque a próxima semana você ia receber mais do que os outros. Ou seja, a recompensa de trabalhar bem. O sistema utilizado por eles era um sistema que não permitia que eles fizessem todo o trabalho no sistema. Eles só conseguiam visualizar a requisição e fazer o pedido final, mas a gestão da compra, eles tinham que fazer Excel tudo na mão. Cerca de 65% das requisições faltava algum dado que atrasava o processo, ou seja, o cliente interno que fazia, da área que seja, manutenção, operação, enfim, não preenchia direito o que queria. E o prazo era fixo. Se a pessoa fez a requisição para poder se livrar, aí vai para o setor de compras. Mandou faltando um monte de coisa. Aí o setor de compras tem que ligar para a pessoa, pô, velho, faltou tal coisa, tal coisa. Ou então, às vezes, só descobria quando mandava o dado era tão técnico que só descobria lá na loja, pô, tá faltando a potência de tal coisa. Aí tinha que voltar. E o prazo não zera. O prazo continua correndo, ou seja, o trabalho mal feito dos outros setores impactava no setor de compras, eles perdiam muito tempo porque a receita estava mal feita e nada acontecia. Não tinha na empresa parâmetro mínimo para a pessoa fazer RC. Não tinha nenhum lugar dizendo o que você tinha que botar. Ou seja, as pessoas que acabavam de entrar na empresa não sabiam fazer RC e fazer de qualquer jeito, tá? Era assim. Alguns indicadores eram impossíveis de atingir. Ninguém conseguia atingir a PLR 100%. O procedimento de compra até $2.000 não precisava de cotação, mas o chefe cobrava. Porque ele queria mostrar que os compradores faziam cotação para tudo quanto era coisa. Cada comprador tinha, em média, 120 a 200 requisições na fila e mais ou menos 20 a 30 que já tinham perdido o prazo. Tá? Imagine. E os conflitos que tinham com outras áreas, porque eles não entregavam no tempo, atrasava, o pessoal fazia requisição errada, mas nada acontecia, porque a liderança não tomava partido. E aí vem a frase deles. Nosso chefe até nos deixa falar, mas não adianta, porque não toma as ações necessárias para melhorar o nosso processo.
porque não quer se indispor com os outros líderes. Nos sentimos desamparados, o meu chefe é vaidoso, finge que não vê os problemas e não se posiciona para ajudar o setor e facilitar nosso trabalho. Está mais preocupado em ser cordial e boa praça com os outros líderes do que ajudar o setor. Gente, quais são os riscos psicossociais? Lembra daquela lista que eu mandei para vocês, aquele quadro azul? Está aqui. Gestão organizacional. Deficiência no estilo do comando. Chefinho. É um caso isolado? O chefinho faz parte de uma cultura da empresa que os chefes são assim? Ainda não sei. Mas existe um problema na liderança desse chefe. Não é que não se posiciona e não quer resolver os problemas, não quer se dispor com os outros chefes. Tá? O problema é só desse chefe ou é um problema mais profundo do RH que não seleciona bem? Não sei, briga levantada. Por que esse chefe não faz uma divisão de tarefas, como o pessoal já tinha pedido e reclamado, conforme a complexidade, não é? Não é por número, mas conforme a complexidade de cada RC. Tem gente na equipe que trabalha devagar, tem gente na equipe que tem um desempenho aquém do necessário, sobrecarrega os que trabalham direito, e o chefe não faz nada. Ou seja, nesse caso, o meu risco psicossocial vai ser deficiência no estilo do comando, e meu plano de ação eu vou ter que envolver VH. Primeiro passo, vou ter que chamar o RH, e a gente vai ter que conversar e ver qual que vai ser tomado, né? Para esse chefe em específico, feedback, capacitação, enfim. Esse plano de ação vai ter que ser desenvolvido junto com o RH, tá? Outro risco, contexto da organização, deficiência na tecnologia. O módulo comprado para esse setor foi um módulo do SAP antigo, inadequado e não foi atualizado ao longo dos muitos anos. E isso atrasava demais o trabalho deles, perda de tempo muito. Ou seja, e eles reclamavam com o chefe, mas o chefe fazia o quê? Nada. Verificar, atualizar plano de ação, verificar a atualização de ferramenta mais adequada de treinamento do pessoal. Conteúdo das tarefas, isso aqui daquela linha que eu botei lá atrás para vocês, daquela planilha. Conteúdo das tarefas. O pessoal tem exigência de carga mental, porque tem que trabalhar rápido fazendo cotação, ter atenção, porque não tem sistema, tudo na mão. Enfim, existe uma carga grande desse pessoal, pelo número de requisições a gente vê. Se você senta com ele, você vê que ele não para. E eu presenciei briga de outros setores com o comprador, porque ele não entregou no prazo, não entregou mesmo, mas tinha uma série de questões envolvidas. Ele ainda tem que lidar com demandas emocionais de atendimento ao cliente interno, porque eu tomo de briga, porque o setor de compra não está entregando no prazo. Sendo que quem briga não fez a requisição correta, fez de qualquer jeito para poder se livrar e aí cai para cima de compras. Ou seja, é apenas o número de compradores que está inadequado, porque o tempo perdido por RC é altíssimo. Cerca de 50% do tempo é perdido por conta de RC mal feita. Ou seja, plano de ação individualizado vai ter que ser um procedimento primeiro para definir os parâmetros mínimos que tem que ter um RC, treinar todo mundo, treinar os clientes que fazem RC, vou ter que reiniciar outra possibilidade. Se mesmo com tudo isso, o pessoal continuar fazendo RC errado, porque a cultura da organização é individualista. Olha, tomo conta do meu, seu, que o problema é seu. Possivelmente, as duas primeiras opções não resolvam só o treinamento e fazer o procedimento. Talvez a terceira opção precise ser feita, reiniciar o prazo, caso o setor que fez a RC tenha feito errado. Talvez isso resolva. E, por último, existe uma possibilidade. Por que não fazer RC feita como indicador de cada setor? Isso vai ter que ser discutido com a organização, percebe? Isso não é, nunca a gente vai ter que poder colocar. O plano de ação sempre tem que ser discutido e validado com liderança, com colaborador, com todos. O plano de ação não é do ergonomista da pessoa, o plano de ação é da empresa, tá? E muitas vezes é a própria empresa, o colaborador, que dá a solução, melhor do que a gente. Jornada de trabalho, tinha muita hora extra, gente. Por quê? A hora extra era consequência de todos os fatores, tudo encadeado. Ou seja, naquele momento, como estava todo mundo apertado e você via que o sofrimento estava ao trabalho, antes que adoeça alguém, por que não considerar, discutir com a RH e com a liderança, considerar a contratação de um temporário, até a gente conseguir resolver os outros problemas e ver se, de fato, aquele número de compradores é suficiente ou se no futuro vai ter que contratar de forma, de fato, algum definitivo. Entenderam?
E aí, deu para entender mais ou menos como é que funciona? Então, assim, é isso. O caminho é esse, não tem outro. É estudar, é aprofundar, é pesquisando, enfim. E é isso, é o que eu costumo dizer. A jornada é solitária, mas a caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você procura, viu? É desgastante, mas com o tempo a gente vai aprendendo, vai, enfim. E é isso, é não parar de pesquisar, de perguntar, de estudar, e por aí vai. A gente vai colocar a gravação lá na frente, no link da sociedade, tá? No